E a nossa próxima pergunta é do Elder. Ele pergunta: como os convidados veem o avanço no interesse do tema da viagem astral na Europa? E se acham que na América do Norte algum dia olharam para este fenômeno de uma forma séria e evolutiva? Olha, inclusive, a parte histórica da saída do corpo eu conheço bem. Você me dá uns 3 minutinhos, eu explico. A primeira obra de saída do corpo específica saiu na Inglaterra, 1908. É o livro Beginning of Seership, o início da pureza, ou o início da visão, que é um inglês bem arcaico. O autor era o Vincent Nintle Turvey, que relatava fenômenos de clarividência e saídas do corpo na área urbana de Londres, porque até o século XIX, no imaginário popular, quando alguém tinha uma saída do corpo, alguém falava, deve ser o yogi do Himalaia, o cara retirado de um templo ali. Ninguém imaginava que alguém na área urbana, sem ser iniciado ou médium, pudesse ter uma saída do corpo. Então, a literatura do século XIX, você não tinha livros específicos de saídas do corpo. Você tinha um capítulo de saídas do corpo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, capítulo 8, a partir da pergunta 400, Emancipação da Alma. Você tinha capítulos num livro ou outro de teosofia sobre o corpo astral. Você tinha um capítulo num livro de ocultismo. Você não tinha um livro específico com o tema das saídas do corpo, embora se falasse da projeção astral no sentido geral. 1908 saiu primeiro, Inglaterra. Só foi sair outro conteúdo mais arejado nisso em 1919 com o Dr. Hilliard Carrington na América do Norte, que publicou 2 livros, e aí havia no estado do Kansas um jovem chamado Sylvan Joseph Muldoon, que tinha na época uns 20 e poucos anos, e leu os 2 livros do Carrington, que continham capítulos sobre saídas do corpo. O Muldoon tinha saídas do corpo desde os 12 anos, manda uma carta para o Carrington e fala, eu tenho saídas do corpo. E o Carrington, vendo que tinha um projetor extrafísico, pediu para ele mandar os relatos. Então, em 1929, eles compilaram esses relatos e lançaram um livro, Projeção do Corpo Astral. Os relatos do Sylvan Muldoon e a introdução do Hilliard Carrington. Depois eles lançariam um outro livro em 1951, que é Os Fenômenos da Projeção Astral. E a editora Pensamento lançou durante décadas esse primeiro livro deles. E esse se tornaria um clássico. 1926, na França, surgiu um projetor extrafísico que era maçom e ocultista. O nome dele era Marcel Louis Forran. E ele usava um pseudônimo maçônico que é Irã. E ele lança o livro O Médico da Alma, mas isso na França. Não teve tanta repercussão. Na década de 1950, o livro é lançado em Nova York e traduzido para o inglês com o título mudado, Practical Astral Projection, sendo que partes do livro foram cortadas. E esse livro seria, na década de 80, publicado no editorial Kier de Buenos Aires, mas completo. A partir dali, foram surgindo vários autores, na década de 1960, pesquisadores que começaram a olhar aquilo. Em 1971, sai o livro Journey Out of the Body, que seria publicado no Brasil na década de 80, Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe. E aí os americanos começaram a botar o olho naquilo e foram surgindo vários pesquisadores americanos. Eu posso citar vários que pesquisaram a temática. Dr. Carlos Ozes, Dr. Michael Sabon, Douglas Scott Rogo, um autor americano espetacular. Na Inglaterra, Martin Abon. E na Inglaterra surgiu o maior pesquisador europeu de saídas do corpo, que era o Dr. Robert Krukel, que em 1961 lançou seu primeiro livro, O Estudo e Prática da Projeção Astral. Então, por incrível que pareça, Samuel, durante décadas, a literatura de projeção não estava fermentada no Brasil. Ela tinha em inglês, tanto na América quanto nos Estados Unidos, mas sempre dentro do fenômeno da projeção astral como um fenômeno no rol da parapsicologia, alguns pesquisadores e tal. Quando, então, no Brasil, começa a surgir os projetores brasileiros. Dona Ivone Pereira, dentro da área espírita, os livros Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade. Depois o Hamilton Prado, paulista, o livro No Limiar do Mistério da Sobrevivência, 1969. Até que em 1979, o Valdo Vieira lança o livro Projeções da Consciência, e ele tinha trabalhado anos com Chico Xavier como médium, tinha se desligado do movimento espírita, que já não estava batendo com as ideias dele, viajou pelo mundo inteiro, fez uma boa biblioteca sobre saídas do corpo e lançou esse livro. Foi ali que surgiu o termo projeciologia, sugerido por ele.
Anos depois, em 1985, o livro Projeciologia, a maior obra de compilação de todas, eu ajudei parte do livro na pesquisa, trabalhava com o Valdo na época, e foi o Valdo Vieira que deu o start, a abertura no Brasil, e aí foram surgindo vários outros projetores e autores, Geraldo Medeiros Júnior, Luiz Roberto Matos, tudo isso é décadas antes da internet, e o pessoal que hoje apareceu um monte de gente também, mas aí foi fermentando, e o Brasil hoje tem muitos autores e muitas pessoas, tem o Saulo Calderon na internet, muito bom, o Dalton Rock, meu amigo, também muito bom, que estava em Curitiba, está morando no Rio, de volta, um monte de gente que não lembra aqui de cabeça todos, que vem fazendo esse trabalho, e aí o europeu hoje, o americano, olha para cá e fala, tem um monte de coisa no Brasil. Tem, mas começou lá, e veio da década de 60 em diante aqui, por isso dá essa visão de que aqui está mais aceito e na Europa não, mas na Europa está se abrindo, na América do Norte também, mas mais devagar, porque o contexto cultural do brasileiro permitiu uma expansão, e a projeção aqui para os autores brasileiros não é só fenômeno, ela está dentro do rol da parte espiritual, por isso você vai ver projetores brasileiros dando um conteúdo espiritualista nas saídas, diferente do inglês e do americano, que está mais de olho só na parte fenomenológica, enquanto que o brasileiro está interessado na parte espiritual daquilo e a consciência despertando junto. Assim, um mini resumo do histórico bem rápido. Muito bom. Perfeito. Então, finalizando, aqui basicamente acho que a gente já está em cima do horário, eu separei mais 2 perguntas e também dizer para a Nath que ela disse que ela está querendo se aprofundar mais nos ensinamentos da Blavatsky e que é muito complexo para ela e por onde ela poderia começar. E aí eu já vou dizer para ela Luiz voltar... Pellegrini, procurar o material dele sobre a Blavatsky, vai abrir para ela, vai fazer uma introdução, uma abertura para ela entrar. Uma primeira introdução muito pequenininha, né? Mas sabe, francamente, quem tem interesse, na minha opinião, em se aprofundar um pouco no estudo da Blavatsky e da teosofia, que é a linha de pensamento que ela lançou, né? Eu acho que não deve começar pela Blavatsky. Deve começar por alguns dos discípulos, dos seguidores. Autores teosóficos. A Mabel Collins, que está aqui, a Annie Besant, Led Bitter, tem uma quantidade enorme. Por quê? Porque os discípulos traduziram pontos, conceitos fundamentais da doutrina da Blavatsky, que é imensa, é do tamanho de uma Bíblia, de uma forma mais palatável para quem está começando nesses assuntos. Eu posso me considerar um especialista nessa área, um especialista jornalista, mas eu nunca consegui ler a doutrina secreta inteira. Aliás, poucos conseguiram ler a doutrina secreta inteira. Eu li trechos, tá entendendo? Com auxílio de gente que tentava me explicar, muitas vezes não entendi nada, nem a explicação. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.